o corpo aumenta de peso, só que você interpreta aquele aumento de peso como uma falha pessoal. De todos os temas que eu me aprofundei nesse ano, esse foi um dos mais. Porque o ano foi cheio disso. Eu comecei o ano, janeiro, fevereiro, com o meu corpo o mais leve que ele jamais esteve. Eu tava com 68 quilos. Né, que era o mesmo nível de quando eu fazia fisiculturismo. E fazia o nível de pico quando eu fiz ensaio fotográfico. O corpo chegou lá por si só. Né, uma coisa levou a outra. E em janeiro, fevereiro, o meu corpo estava num estado que era. Parecia capa de revista, assim. E aí, ali foi interessante, porque eu me reapeguei ao corpo. E eu sempre entendi que eu tinha superado bastante a identificação com o corpo, desde das épocas de fisiculturismo. Aí quando o corpo ficou num estado incrível, que legal! Aí, quando o corpo começou a mudar naturalmente, porque ele chegou num estado extremo de novo, aí eu vi que eu comecei a ter uma ansiedade. Que essa ansiedade ganha peso. Essa ansiedade ganha peso, ela engatilha a fome emocional. Né? Porque a ansiedade de ganhar peso, ela te faz sentir culpa. Pô, eu fiz errado. E a fome emocional vem quando a gente se sente culpado, quando a gente se sente, sei lá, desolado. E é um sistema retroalimentativo. Porque a gente está ainda muito apegado com o corpo. Então é a própria fome emocional que se alimenta. Né? Ela vem, aí você come um pouco mais do que você acha que deveria, e ali você sente. Aí tem o julgamento. Meu, né? Vou sair rolando. E, pô, não deveria. Meu, não sei o quê, comi demais. Existe uma punição ali. E isso te faz sentir, mal. Aí a próxima vez que você vai ter um plano de sair para comer, você já tem uma ansiedade. Meu, será que eu vou me controlar ou será que eu vou me perder de novo? Poxa, não quero sair para comer. Mas aí eu vou ficar, sei lá, tem a minha filha, tem a minha namorada, vamos, que se dane, né? Aí você se culpa de novo e aquela culpa ela te coloca naquela situação justamente que você busca conforto. E para mim, né, o que eu vi acontecer nesse ano, várias coisas, várias variáveis combinaram, né? Mas a fome emocional começou a acontecer esporadicamente, daqui a pouco ela virou um hábito, daqui a pouco ela virou um vício. A gente só se dá conta disso olhando para trás. A gente nunca se dá conta que a gente está perdido quando a gente está perdido. Porque quando a gente está perdido, a gente está muito preocupado. A hora que os negócios vão passando, você olha para trás e fala, meu caramba, o que aconteceu? Hã? Nesse período do ano, eu olho para o resto e falo, caramba, o que aconteceu? E eu vi que teve momentos. Eu conversei com muita gente durante o ano que tiveram situações com compulsão de várias formas, ou alimentar, ou de compras, e vícios de certas formas, e muitas delas falam do mesmo tipo de experiência, que vem um sentimento de desconforto, que é causado por algum tipo de situação. Algumas pessoas é quando elas voltam do trabalho, outras pessoas é quando estão de noite, sei lá, sozinhas em casa, cada um tem o seu gatilho. E quando aquela emoção desconfortável vem no corpo, a mente começa a ensaiar você indo abrir o armário, né?
Ou quando você, ou talvez em casa, o teu comprometimento seja de uma forma que você goste. Mas aí você decide que você vai pro comer fora, e é antes de você chegar lá, a mente já tá ensaiando. Beleza, vou pegar isso, vou pegar aquilo, e pá, e aí quando você chega lá, parece que você não tem como evitar. Porque a mente já passou por isso tantas vezes, que uma hora você se vê fazendo uma coisa sem a sensação de controle. E aí o corpo aumenta de peso, só que você interpreta aquele aumento de peso como uma falha pessoal. Você não vê 6 quilos como 6 quilos. Você vê 6 quilos como uma falha, né? O meu corpo nesse ano, ele foi do mais leve que ele já teve ao mais pesado que ele já teve. Nesse mesmo ano. Agora ele tá um pouquinho ali no meio. Mas ele foi de 68. Eu nunca tive 80 quilos. Nesse ano eu tive 80 quilos. Por causa de toda essa. E no meio é culpa, é vergonha, você não sabe o que está acontecendo e você não consegue controlar aquele negócio. Você vê o negócio acontecendo e você sabe que amanhã vai acontecer de novo. E você sabe que no outro dia vai acontecer de novo. E parece que o quanto mais a gente se importa com isso, mais a gente se prende nesse negócio. O quanto mais você vê o peso como você dá uma interpretação para aquele negócio, não é? Ele cria uma. Porque eu já tive vícios com várias coisas. Tinha uma época que eu fumava xixa, sabe? Narguilé, por anos. E teve uma época que eu fumava todos os dias. Eu morava com os amigos na Malásia, eu chegava em casa do trabalho, eu já saía do elevador e já sentia o cheiro do sabor que o meu amigo já estava preparando lá. Todo dia a gente fumava. E aí eu me dei conta de que era um vício, mas nunca foi um vício que eu me importei. Eu gosto, tá legal, eu cuido muito da minha saúde. A hora que for pra parar, vai parar sozinho. E parou sozinho. Nunca era, tô fumando, tô aqui treinando, sou correndo, competindo, não sei o quê. Nunca teve aquele negócio. Fazia tudo, competia, atleta, pá, não sei o quê. Fumava narguilé quase todos os dias. E nunca foi uma coisa que eu me agarrei. Aí o negócio começou a ir embora. Já tive vício com videogame. Passava sem parar jogando. E nunca foi uma coisa que eu me culpei. E aí uma hora foi embora. Só que com o peso pra mim era diferente. E eu acho que é a mesma experiência que a gente tem. Porque eu acho que vários de nós aqui tem uma. A gente. O Brasil tem a cultura do corpo. Bem diferente de outros países do mundo. Que por aqui, quando eu tava lá na, na Inglaterra, agora no evento, o pessoal comia sobremesa e tal, e não tinha uma sensação de culpa, ou tô fazendo uma coisa errada, tal. Porque tava todo mundo, o pessoal que tava num corpo que era, né, visivelmente saudável, não tem aquela questão de. No Brasil a gente tem uma questão que o corpo lhe diz muito sobre o teu caráter. Você tem que cuidar de uma certa forma, ele tem que parecer de uma certa forma, para que você seja homem suficiente, mulher suficiente. Lá eles não tinham essas coisas, meu corpo tá saudável. E aí eles não têm aquela compulsão, porque eles não estão dando tanta atenção para aquele negócio. E o que virou bastante a, a chave para mim nesse ano foi parar de dar tanta bola para isso. O que foi bem difícil, porque o corpo esteve sempre conectado com a minha identidade. Aí você, a gente vai para academia a vida inteira. É o cara da academia. Além disso, para mim, eu era o professor, você também é mentor de saúde. Tem a minha profissão é ligada com isso. Então, o corpo tem que estar numa certa situação, a minha atitude tem que estar numa certa situação. E tem tanta da nossa identidade que está encrustada nesse negócio que é quase óbvio que a gente vai ter problema com isso. É quase óbvio. Não é o contrário. E, cara, essa é a realidade de muita gente que hoje a gente
Vê no Instagram, então ali mostrando o corpo e tal, porque eu já trabalhei com muitas dessas pessoas, não do Brasil, mas fora. Modelo, atleta olímpico, gente famosa, professor de saúde e tudo mais, Ben Greenfield, Dave Asprey, essa galera toda. E que mais tem nessas histórias é vício, é caos. Porque tem tanta identificação com o corpo que qualquer mudança gera ansiedade. A pessoa que não é identificada com o corpo, se o corpo hoje aumentou um pouquinho de peso, diminuiu um pouquinho de peso, não sente nada. Se a gente está muito identificado, a gente já sente um. E se a gente sente um, a gente vai para o conforto. Então toda a galera que está ali no Instagram, essa é a galera que está mais sofrendo com o corpo. Né? Não é o que a gente vê pelas fotos, né? Pelos vídeos. Mas é o que acontece, né? Por trás da cena, dentro da cabeça, por causa daquela identificação. Então teve. Para mim, as coisas começaram a mudar bastante. Uma hora, quando, sabe, o mais que eu me lembrava de que eu não sou o meu corpo. Especialmente na época que ele estava no 80, uma hora ele chegou no 82 esse ano. Que para mim, o máximo que o corpo tinha chegado no ano passado era, sei lá, 76, 77, quando eu estava ainda empurrando para ganhar massa muscular. E ali foi a prática. Porque ali eu me sentia muito desconfortável. E eu sentia vergonha, eu sentia culpa. Nossa, tem tanta identificação com o corpo que eu estou só alimentando aquele. Era claro que aquele padrão ia continuar acontecendo no dia seguinte, porque eu já começava o dia com tanto problema. Que aquele mesmo problema da culpa com o ganho de peso gerava a fome emocional no mesmo dia. E aí eu comecei a ver umas coisas interessantes. Quando eu me preocupava com o peso do corpo, ou com sei lá, a forma do corpo, o que me preocupava era o que certas pessoas iam dizer. O que a minha mãe vai dizer quando eu for para casa? Né? O que, sei lá, as pessoas do Instagram vão dizer? Mas para as pessoas que realmente me amam, a minha esposa gosta mais de mim agora do que quando não tinha tempo para ela porque eu estava toda hora treinando na academia. Né? Essas coisas, sabe? As pessoas que mais me importam na minha vida, o relacionamento não mudou de uma forma alguma. Ali eu posso relaxar. Eu posso, opa, eu não sou o meu corpo, eu não sou as coisas que acontecem com o meu corpo. E aí, o único. A única cilada desse tipo de pensamento é que às vezes a mente não compra. A mente pensa assim, meu, se eu aceitar essa situação, aí que eu vou desleixar. Né? Mas é ao contrário. Se você aceitar essa situação, você vai ter muito mais energia para lidar com ela, porque a tua vida não depende mais desse negócio. Não tem mais uma sensação de culpa com isso. Né? O quão mais fácil é lidar com uma situação que você sabe que você quer lidar, se você não acorda todos os dias com toda a sensação de culpa, vergonha e peso nas suas costas. Se você pode olhar para a situação e sentir leve, só, poxa, posso lidar com isso de uma situação cheia de energia e não cada vez que eu penso nesse negócio é um problema, né? Essa situação começa a ficar bem mais fácil. Para mim, a prática do poder agora fez bastante diferença. Que é quando vem o estresse, que é sei lá, teve um pensamento que trouxe atenção pro peso do corpo que aumentou, a forma do corpo que mudou, e aí vem aquele sentimento de que será que as outras pessoas vão dizer, né?
naquele momento eu vou para um estado de presença. Eu vejo que aquele sentimento, ah, aquele pensamento são apenas coisas passando no espaço da consciência. Ali eles perdem aquela garra que eles têm de te levar para lá e para cá. E conforme o tempo tem passado, eu observo que eu tenho dado cada vez menos bola para esse tipo de coisa. E conforme eu tenho dado menos bola, mais a alimentação tem ficado tranquila. Quando, agora que né, o corpo está fazendo o que foi de um estado, foi para o outro, não tem mais uma. Ainda tem sensação de identificação, porque acho que ela foi treinada por muitos anos, mas cada vez menos. Aí a sensação que eu tenho na hora de fazer uma escolha, né, especialmente depois da janta, que era onde os negócios ficavam mais difíceis, não tem uma coisa para ser confortada naquele momento. Então não tem aquela. Por exemplo, às vezes eu saio para comer com a minha esposa, a gente gosta de comer sushi de vez em quando. Antes não era uma coisa que eu conseguia fazer, porque eu sabia que se eu fosse eu ia acabar com tudo. Né? Então eu ficava em casa, né? Com medo. E aí, porque às vezes que eu ia, de fato, era o que acontecia. Aí depois que agora dou menos bola pro estado do corpo, pro visual do corpo, todo esse tipo de coisa. Agora quando eu vou, não tem aquela ansiedade que precisa ser confortada. E aí eu faço a mesma escolha que ela faz. Ela compra o sushi, ela come, né, os três e aí, às vezes ela deixa no prato, porque ela não tem mais fome. Eu falava, como é que isso é possível? Eu não consigo imaginar uma pessoa, né, que falou, não quero mais. Não me entra pela cabeça. E às vezes acontece comigo. Não quero mais. Para mim, terminar a refeição no 8 é sempre como você falou, é um esforço. É disciplina. Porque a vontade de continuar. Eu não, tem que parar. Mas parece que a solução não tá na disciplina, cara. A disciplina parece que ela pode ajudar, mas por uma certa quantidade de tempo apenas. Ela tem uma data de validade, sabe? Não parece que tá ali. Parece que tá muito mais no entendimento, na realização de que você não é o corpo, você não é o pensamento que aparece na tua cabeça, a sensação que aparece no teu corpo. E aquela coisa que você ela não pode ser alterada pelas sensações pelos pensamentos, as emoções que você tem. Eu vou pedir uma coisinha para todo mundo. Feche os olhos. Eu vou fazer uma pergunta bem óbvia. Ela não tem nenhuma pegadinha. Vocês conseguem confirmar para mim que vocês existem? Você existe? Balança a cabeça se você acha que você existe. Como é que você sabe? Como é que você sabe que você existe? Eu sei que eu existo. Eu sei que você sabe que você existe. Você tá vivo. Eu sei que você sabe que você tá vivo. Como é que você sabe? Porque eu tô sentindo o meu corpo. É isso? Alguém ali, né, apontando pro corpo. Mas espera aí. Quando você tá em sono profundo, você não sente o teu corpo. Você sabe que você existe quando você acorda. Você sabe que você estava vivo, ainda que você não sentisse o seu corpo. Quando você está preso, você está perdido em um pensamento, você não está sentindo o teu corpo. Ainda assim, você existe, não existe? Então não é o corpo. O que que é?
Ah, porque eu tô pensando. A Kaline falou, é o pensamento. Mas se eu tô num momento entre dois pensamentos, naquele silêncio, vou fazer uma coisa, presta atenção na sensação de formigamento no teu pé. Traz a tua atenção lá para a sola do teu pé. Consegue sentir o pé? Consegue ver que teve uma fração de segundo em que você não teve um pensamento? Mas você continua existindo? Então não é o pensamento. Quando você está dormindo, em sono profundo, não tem pensamento. Ainda assim você existe, não existe? Então me conta, como é que você sabe que você existe? Você sabe que você existe, que você está vivo. Como que você sabe disso? Você consegue identificar um sentimento dentro de você que é uma certeza. Não é uma sensação corpórea, não é um pensamento, mas é um. "Ah, eu sei! Eu sei que. Aqui, ó! Aqui! Eu! Hã? Quando você fala eu, não tem uma sensação? Não é uma. Não é uma sensação, não é um tato, um cheiro, um gosto, uma coisa que você escuta. Não é um pensamento. É um. Aqui, ó! Sei, eu. Esse eu, esse espaço, essa consciência. Você consegue ver que é nesse espaço que os pensamentos acontecem? Quando você tem um pensamento, ele aparece nesse espaço. E quando o pensamento passa, ele morre nesse espaço. E ele dá lugar a outro. Esse eu sei que eu estou vivo, eu sei que eu existo, essa certeza, esse lugar, essa consciência é o que observa os pensamentos que estão acontecendo. Você consegue ver que o teu pensamento nos últimos 3 minutos mudou. Você teve vários pensamentos, mas o eu continua sendo o mesmo. Não continua? Esse eu tá ali vendo os pensamentos. Agora deixa eu te perguntar uma coisa. Você consegue ver que se você tem um pensamento triste, esse eu fica triste pelo pensamento? Você consegue mudar a qualidade do eu com o pensamento ou é apenas um espaço que observa um pensamento? Você consegue ver se tem um pensamento triste, que esse eu não fica triste em resposta? O eu não pode sentir nada, ele apenas pode observar as sensações e pensamentos que a gente chama de sentimento. Você consegue ver se tem um pensamento que fala assim: meu, olha só que bosta. Ganhei 6 quilos, eu devo ser uma miséria. Você consegue ver que esse eu que observa isso, ele não se transforma em uma miséria? Ele é apenas um espaço neutro que observa esses pensamentos. Né? Abre os olhos. Para mim, essa é a prática que mais mudou coisas até hoje. Que é cada vez mais, sabe, como uma prática, um hábito diário. Você se perguntar, eu tô vivo, eu existo? Sim. Como é que eu sei? Ah, aqui ó. Eu não consigo apontar, não consigo descrever, mas eu sei. Tem um eu aqui. Hã? Esse eu não é um sentimento, ele não é um pensamento, é onde os pensamentos acontecem. Né? Nesse exato momento eu estou falando coisas, eu estou escutando o som da minha voz e tem esse eu que está escutando, que é o mesmo eu que eu sempre fui. Esse eu não muda com o conteúdo do pensamento. Se existe um pensamento triste, o eu é só eu. Ele só observa um pensamento triste. Se existe um pensamento feliz, o eu não muda, ele é só eu. O eu não pode sentir coisas. Ele é onde os sentimentos acontecem.
Fica só o eu tendo a experiência de um pensamento que a gente chama de triste. Naquele momento em que vem ganhei peso, não sei o que, tal. Naquele momento, se eu sinto ruim, aí o eu me perdi daquele eu. Eu sou o pensamento, eu sou o cara que falhou, eu sou a mulher que teve problema com o corpo, que tá com vergonha, não sei o quê. Naquele exato momento, se eu me pergunto, como é que eu sei que eu tô vivo? Como é que eu sei que eu existo? Aqui, ó. Aí eu tô vendo aquela sensação que antes era uma vergonha que eu tava preso nela. Agora eu consigo ver essa coisa como tem pensamentos ali que estão, né, com um vocabulário pesado, tem sensação no meu corpo, mas o eu tá aqui intacto. Você pode tacar pedra em mim, o eu tá intacto. Sabe? Você pode xingar todas as minhas gerações, o eu tá aqui intacto. Cada vez que vem vou pro restaurante e vem a ansiedade, e aí você vê o coração bater, ali, opa, eu. Como é que eu sei que eu existo? Eu, aqui, beleza, coração, eu consigo ver o coração batendo, consigo sentir uma coisa aquecendo aqui no peito, consigo ver alguns pensamentos que estão assim. Mas quem é que tá vendo que tá tendo pensamentos, sabe, acelerados? Eu. Naquele momento você se descola daquele negócio. Aquele eu, ele não tá ansioso. Porque ele não tem como sentir nada, ele tem como observar aqueles pensamentos que estão girando em alta velocidade. Aí você vai para a hora da refeição, onde geralmente você, né, faz o que você não queria ter feito. Vem o momento sei lá, de escolher o cardápio, ou vem um momento de, será que a gente vai comer a sobremesa? E ali quando eu peço 5 ao invés de pedir uma, né? Ou quando eu chego em casa e abro, não sei o quê. Quando vem aquele sentimento de desconforto, de eu estou prestes a fazer uma coisa que eu não quero nem olhar. Naquele momento, você lembra, eu. Porque quando você fala, eu estou prestes a fazer uma coisa que eu não quero nem olhar, ali você se perde naquele pensamento e você, sabe, faz coisas inconscientes. Mas quando você vira o eu e vê que aquele eu está vendo pensamentos sendo escondidos, aquele eu não é nem bom, não é nem ruim. E aquele desconforto, aquela ansiedade, ela começa a dissolver. E quando ela começa a dissolver, ela não precisa ser mais confortada. E aí, aos pouquinhos, com o tempo, as decisões começam a ficar mais naturais. Você começa a dar menos bola para esse tipo de situação. Ganhou peso, perdeu peso, beleza. Mas a nossa conexão com o corpo, além de ser uma coisa muito boa de a gente querer cuidar, a gente também tem que ser muito consciente para que ela não vire parte da nossa identidade. Que é quando o corpo deu um problema, parece que a gente tem um problema. Ou quando a gente não conseguiu ter o comportamento que a gente queria pra gente, que parece que a gente foi uma falha. Né? E em muitas situações, né, se o trabalho que a gente faz aqui de ser consciente com a nossa alimentação e tudo mais, se ele gerar mais estresse na tua vida do que você nunca ter feito plenitude, aí talvez não foi né, a melhor coisa. Né? Fiz plenitude, nunca mais comi, né, processado, mas a minha vida virou uma ansiedade só. Ali a gente se perdeu na identificação com o corpo. Eu acho que é essa, sabe, reconhecer a essência do eu em situações diárias, especialmente, ela vai aparecer, daqui a pouco ela aparece automaticamente. No momento em que você teve uma situação desconfortável com o corpo, com a fome emocional, ou com sabe, a decisão de comer. E quanto mais você tá ali, e você dá conta de que aquele eu ali, se o pensamento é ansioso, o eu não é. Se o pensamento é triste, o eu é só neutro. Se o pensamento é feliz, o eu é só neutro. E aquele negócio começa a perder o poder. Ele começa ele não te arrasta mais
situações, em ações inconscientes. Acho que é uma prática legal. Vai ter um momento que a gente não vai nem mais se importar com isso. Quanto menos a gente se importar, mais a gente consegue caprichar. Me diz uma coisa agora. Aprendeu uma coisa que te agregou valor? Fez sentido? Vale a pena compartilhar essas ideias com outras pessoas? Se foi bom para você, compartilha esse vídeo ou esse áudio no Spotify com um amigo ou com alguém da família, porque se agregou valor para você, pode agregar valor para outras pessoas. Vamos espalhar esse conhecimento, que eu quero que todo mundo esteja num corpo saudável, numa energia radiante. Eu, você, quem você ama, quem eu amo. Então vamos espalhar essas ideias. Se inscreve aqui no YouTube, se inscreve no Spotify, se você está escutando pelo Spotify, porque cada dia que tiver um vídeo, um conteúdo novo, você vai ficar sabendo. E se esse foi bom para você, o próximo vai ser ainda melhor. Tenha um dia iluminado. Muito obrigado por estar aqui, criando esse espaço junto comigo. Eu te vejo na semana que vem aqui no YouTube ou no Spotify. Tchau.